ele fala sempre eles. Assim, eu confesso que não entendi o eles de uma maneira taxativa à oposição. Até porque hoje tem oposição que até semana passada era a situação. Quando o Augusto Melo diz que ele tirou a diretoria, não é verdade. A não ser que ele se referisse exclusivamente ao Rubens Gomes. Porque quando ele fala a diretoria, o diretor jurídico pediu para sair, o diretor financeiro pediu para sair, o diretor adjunto de futebol pediu para sair. Então não é verdade que ele tirou a diretoria. E quando se fala eles, ele está falando de qual oposição? A oposição que é o grupo do André Sanches ou o grupo do Duílio Monteiro Alves, são dois grupos distintos, ou a oposição que é o Rubens Gomes, que foi quem ajudou a ganhar a eleição. Então, eles é muito vago. Eu não digo que ele está dizendo a oposição, porque ele não falou o nome do Andrés, ele não falou o nome do Duílio. Inclusive, ele reforçou indiretamente uma relação que o Rubens Gomes trouxe. O Rubens Gomes saiu depois de denunciar um governo paralelo, comandado pelo Romeu Tuma Júnior. E o Augusto Melo se referiu ao Romeu Tuma Júnior, alguém que está fazendo um trabalho muito correto na Comissão de Justiça. Ou seja, ele reforça que existe o governo paralelo. Tem uma série de contradições. Por exemplo, quando ele diz que trocou a diretoria e pouco depois diz que foi pego de surpresa com a saída da diretoria do Movimento Corinthians Grande, MCG, na semana passada, Rosala Santoro e Fernando Alba. E tem uma questão que é muito importante, né? Que a gente está vendo nas perguntas e poucas respostas nesse sentido. Num primeiro momento ele diz, em relação ao Carlos Miguel, não tem proposta, ele está treinando e está feliz. E aí depois, numa outra resposta, o presidente Augusto Melo diz o seguinte, existe um papo aí de que podem depositar a multa de 4 milhões de euros. E ele confirma, inclusive, que a multa de 50 caiu para 4 milhões de euros e joga para a oposição a responsabilidade, né? Se diz de mãos atadas. Mas ele diz que existe uma possibilidade, uma conversa aí, vamos ver. Ou seja, se o Carlos Miguel estivesse treinando e feliz, a gente não estaria noticiando que ele vai embora para o Nottingham Forest como ele vai embora para o Nottingham Forest. E já avisou a comissão técnica, já avisou o Antônio Oliveira e já avisou o próprio Augusto Melo. Então, assim, uma série de contradições que o torcedor do Corinthians não é bom. Basta pegar as respostas e comparar. Agora, uma coisa que eu não entendo dessa história do Carlos Miguel, PVC, qual seria a vantagem do Corinthians em diminuir a multa? Dele continuar como reserva do Cássio, quando o Cássio ainda era o titular, e aí não jogar muito, e o Corinthians conseguir emprestar ele para outro clube? Não. Provavelmente o que o Augusto Melo está dizendo, aí tem uma dose de razão, que o contrato dele foi mal amarrado lá atrás. Então, a multa cai de 5 milhões de euros para 4 milhões de euros em 1º de janeiro, mas vamos lá. Por mais que tenha sido mal amarrada lá atrás, quando você assume e estuda os contratos, a primeira coisa que você vai perceber é que há uma multa muito baixa para um goleiro que interessa. E interessa por quê? Porque ele passou grande parte da campanha dizendo intramuros que o Cássio não ia continuar. Então, o Carlos Miguel precisa interessar. Então, quando você assume a presidência, por mais que tenha um erro da gestão anterior, que eu acho que existe um erro da gestão anterior, de diminuir a multa, porque diminui o salário, e se você não aumenta o salário, você não aumenta a multa, e a multa fica baixinha. Se você tem um jogador que não te interessa, você pode deixar a multa baixa. Se você tem um jogador que te interessa muito, você precisa subir o salário dele para subir a multa junto. E isso tinha que ter sido uma noção se na campanha eleitoral os aliados do Augusto Melo e o próprio Augusto Melo disseram intramuros que o Cássio não permaneceria. Quando você pega o contrato do Carlos Miguel, você tem que olhar para isso, tem um problema aqui, vamos resolver. Isso era dia 2 de janeiro, quando ele tomou posse. Hoje é dia 10 de junho. Em 5 meses, ou você chama o Carlos Miguel para negociar e você entende que ele quer negociar e aumentar o salário,
ele não está disposto a mudar porque ele percebe que vai sair, e nesse caso, no dia 1º de fevereiro, no dia 10 de janeiro, no dia 17 de janeiro, ele convoca uma entrevista coletiva e diz, cara, eu tô tendo situações contratuais terríveis como a do Carlos Miguel, que eu quero renovar o contrato com ele, mas não posso porque ele tem uma multa muito baixa e vai embora para a Inglaterra. Isso você vai perceber na análise do contrato, de cara. Você pode atribuir não a incompetência, mas a falta de experiência. Ok. Tem uma história engraçadinha. Depois eu conto a história disso, que eu descobri na semana passada, que é do primeiro impeachment e único da história com o Miguel Martinez. O Miguel Martinez caiu por incompetência, não por corrupção. O Augusto Melo pode cair por incompetência e pode cair por corrupção se não conseguir dizer para onde foi o dinheiro da razão social mídia. E o primeiro ponto que ele deveria dizer, do ponto de vista da comunicação, e ele não disse, nós chamamos a polícia para saber se o dinheiro saiu da razão social para voltar para algum diretor que fez o contrato. E ele não disse isso de maneira clara, embora tenha afirmado que há questão de segredo de justiça e que ele sempre foi a favor da investigação. Mas o que tem que fazer é chamar a polícia, que agora foi chamada. Vamos escutar um pedacinho do que o Augusto falou, e aí a gente volta para debater mais. Daqui a pouco a gente vai ao vivo até o Corinthians saber os bastidores dessa entrevista. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente, ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, na torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. Infelizmente, essas pessoas não querem o bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas ao contrário do que eles tentam, existe todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar cada dia mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só 5 meses de gestão. Em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total e esse pessoal não aceita e o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos, que logo, logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. Antes da gente falar dessa resposta da Vaidbet, essa coisa de falar da situação financeira que eles pegaram é muito ruim, mas a revolução que ele está falando, me desculpe, mas ninguém está conseguindo enxergar a PVC. A mudança de patamar que ele está dizendo, a gente está vendo ao contrário. O Corinthians era um time que em 2 anos atrás estava em 4º lugar no campeonato, hoje está em 13º. Essa mudança de patamar a que ele se refere, então existe, só que é para baixo. Outra coisa, estamos resgatando grandes empresas. Na sexta-feira, quando a Vaidbet anunciou a rescisão do contrato, do suposto maior patrocínio master da história do Brasil, o Augusto Melo, a nota do Corinthians foi de ironia, dizendo que era uma empresa desconhecida e que conseguiu subir para o 2º lugar no mercado, graças ao Corinthians. Então, que resgate de grandes empresas é essa se ele está dizendo que a empresa que pagou o patrocínio master até semana passada era uma empresa desconhecida? Ou seja, ele está dizendo, de um lado ele diz que ele fez um contrato com uma empresa desconhecida, de outro ele diz que o Corinthians recupera a relação com grandes empresas. É um festival de contradições.
o nervosismo dele é natural, porque a situação é constrangedora. Mas assim, ele cai em contradição em cima de contradição. A diretoria dele pediu demissão na semana passada. Ou 2 diretores fundamentais. E vou dizer, o cara que passou credibilidade para o Corinthians nos últimos 5 meses foi o Rosala Santoro, o diretor de finanças, que pediu demissão na sexta-feira. E o torcedor fica sem saber, né? O que acreditar, né? Ou será que o torcedor já não está mais acreditando em nada, André Hernan? Eu vejo pelo o termômetro ali do Twitter, das redes sociais, assim, ironia em cima de ironia no que responde o Augusto Melo. O torcedor sabe tudo que acontece no clube e, assim, não sou eu que estou dizendo, não é o PVC, não é você, Domi. Os próprios jogadores e ex-jogadores falam sobre isso. O Paulinho falou aqui no Zona Mista. A gente trouxe a resposta do Paulinho sobre o quanto essas notícias fora de campo atrapalham dentro de campo, principalmente os jogadores mais jovens que perdem a confiança quando você tem um resultado ruim. Corinthians entrando aí na zona de rebaixamento, perdendo jogos, o ambiente fica pesado, o ambiente fica carregado. Aliás, o ambiente está carregado. E o Augusto Melo traz para o torcedor e perde uma grande oportunidade de trazer o quê? A transparência. Ele fala tanto em transparência, tanto em trabalho, reuniões, sexta, sábado, domingo, reunidos até 11, meia-noite, abrindo mão de lazer com a família. Isso é verdade. Me falaram ontem que o presidente Augusto Melo estava reunido, era 10 da noite de ontem. No fim de semana, passou o fim de semana inteiro reunido, tentando resolver a situação. Na sexta-feira, quando a Vaidbet anunciou, foi uma pancada, e logo à tarde, né, até altas horas da noite, o presidente ficou reunido com as pessoas dele de confiança, né? Aliás, tem muita gente que dá pitaco dentro da diretoria do Corinthians, né? E tem muita gente perto do presidente opinando, e essas reuniões foram até avançando, até altas horas da madrugada. E o Corinthians tem sim recebido convites de outras empresas de bet, tem recebido convites de outras empresas, mas sempre com aquela ressalva. O que está acontecendo aí? E é algo que o presidente, por exemplo, não conseguiu explicar agora, ou perdeu a oportunidade de explicar nessa entrevista coletiva. Falar para o torcedor, falar diretamente no olho do torcedor. E o torcedor que ouviu essa entrevista coletiva não se convence daquilo que ele está falando, porque existem contradições, e contradições até muito fáceis de se mostrar. Esse exemplo da Vaidbet, da credibilidade, e principalmente essa questão do Carlos Miguel. E a questão do Matheus. Ele não tá aqui como você está dizendo que ele está aqui. Quando é que ele esteve aqui? Na entrevista coletiva do Cássio, por exemplo. Ah, sim, nesse dia ele estava, mas não é todo dia. Pelo amor de Deus. Matheus Lopes diz aqui, ó, falou e não falou nada. Aí, obviamente, né, o torcedor de outro time já está aqui rindo, né? Como o William falando, que triste, vamos torcer para que piore e assim por diante. Muita gente rindo dessa situação, porque às vezes é melhor rir do que chorar, né? Mas para o corintiano tá uma semana muito difícil. E se a gente pensar, PVC, que foram 5 meses só, e é muita notícia ruim para o torcedor. Eu acho que a principal e a mais prejudicial é o fim do contrato com a Vaidbet, né? Que foi anunciado como, lembrando, o maior patrocínio sul-americano de um time de futebol. E aí você fala muito aqui, né, PVC, sobre, por exemplo, a venda do Neymar, que foi um preço baixo, mas o que significou de imagem, né? E depois o que isso trouxe de benefício para o Santos. A gente pode falar desse Corinthians também, independente se daqui a pouco o time jogue bem e comece a subir no Campeonato Brasileiro, o que isso vai ficar para a imagem do time? Não, já ficou. O mercado está todo em polvorosa. O mercado está totalmente em polvorosa. Mesmo que o Hernan tenha razão, que outras empresas de bet podem procurar o Corinthians para colocar a marca na camisa, mas veja a situação. Essa gestão rompeu um contrato que era um bom contrato com a PixBet. A PixBet saiu cobrando 40 milhões de reais, 20 milhões de adiantamento e 20 milhões de multa, e foi para o Flamengo.
Então a PixBet pegou o dinheiro que aplicava no Corinthians e aplicou no Flamengo. Melhorou o contrato do Flamengo possuía. E aí o Corinthians faz isso para ter o contrato com a VaidBet. 5 meses depois, a VaidBet vai... Se vier uma nova empresa de bet, qualquer que seja, não vai pagar o que a VaidBet estava pagando. E talvez nem o que a PixBet estava pagando. O mercado está em polvorosa. O mercado não acredita no Corinthians hoje. E esse foi o grande sinal da sexta-feira à tarde. Quando você conversa com diretores de marketing de clubes, de empresas, você está vendo que não existe crença no trabalho correto. O Corinthians tem um processo de impeachment que levou ao impedimento do presidente Miguel Martinez, em 72. Na época, o Martinez não caiu por corrupção, caiu por incompetência, o que provocou a união de dois inimigos históricos corintianos, que eram Vicente Mateus e Vadielu. Miguel Martinez caiu no dia 15 de agosto de 72. 3 meses antes, o vice-presidente do Corinthians ganhou na loteria esportiva, num teste que teve Guarani 1, Corinthians 0. Quer dizer, o vice-presidente do Corinthians apostou que o Corinthians ia perder. E perdeu. E perdeu tanto que só foi recuperar credibilidade anos depois. Que qualquer processo de impedimento de um presidente leva à falta de credibilidade no mercado. E é o que está acontecendo hoje. O Augusto Melo menospreza as chances de impedimento, de impeachment, mas ele tem tudo que ele chama de eles, e eu me permito não entender eles como apenas a oposição. Porque ele tem 3 oposições nesse eles. Ele tem o grupo no comando do Corinthians, de André Sanches, é o outro grupo do Alves, mas vamos dizer que seja o mesmo grupo que estava no comando nos últimos 17. Ele tem o grupo do Rubens Gomes, que ajudou a eleger o Augusto Melo, e ele tem o movimento Corinthians Grande, que desembarcou da gestão na sexta-feira. Tudo isso pode ser chamado de eles. Não pode dizer que eles estão causando a crise de credibilidade. Porque a VaidBet não deixou de patrocinar o Corinthians por nenhum, entre aspas, deles. Deixou por causa de uma denúncia de que foi pago um valor de 25 milhões de reais para um intermediário e que esse intermediário repassou uma parte desse dinheiro para uma empresa que não existe. É por isso que a VaidBet desceu do patrocínio do Corinthians. Não foi por causa deles. Quem quer que sejam eles. E aí fica difícil trazer, por exemplo, alguém para a vaga do Carlos Miguel, né, Hernan? Mas o Corinthians está de olho no Santos. O Corinthians teve uma série de goleiros. Vários nomes foram colocados na mesa do presidente. Desde Walter, Grohe, até o Anderson, goleiro reserva, que vai ser reserva do Cruzeiro, né? Seria um absurdo o Corinthians liberar o Cássio e contratar o reserva, que agora vai ser reserva do Cássio. Mas foi um nome que foi citado ali nos bastidores do Corinthians. O Corinthians também procurou goleiros no mercado internacional, fez um mapeamento de goleiros que estão ou na reserva, ou sem contrato, ou contrato por terminar na América do Sul, mas aí seria um pouco mais complicado. E aí chegou o nome do Santos, hoje reserva do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, e que estava no Flamengo e que acabou perdendo muito espaço no Flamengo depois de temporadas ruins à frente do gol do Flamengo. O Santos fez um ótimo campeonato, fez ótimas temporadas no Atlético Paranaense. É um excelente goleiro, um goleiro experiente. E o Santos hoje é a bola da vez, que já tem a aprovação, inclusive, do técnico Antônio Oliveira, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Mas é uma negociação que ainda está caminhando, é a bola da vez, é o principal nome. Enquanto isso, espera-se resolver a situação do Carlos Miguel. O Carlos Miguel está de saída. O Carlos Miguel já disse para a diretoria, mesmo o presidente dizendo que ele está feliz e treinando, que me parece um absurdo, mas ele já avisou a comissão técnica, já avisou o Antônio Oliveira e a diretoria de que vai aceitar a proposta, de que vai embora, de que vai ter o depósito na multa e ele vai embora para ser titular no Nottingham Forest, vai jogar na Premier League. Então, o Corinthians já tem mapeado esse nome do Santos próximo, caso o Carlos Miguel saia, ou quando o Carlos Miguel sair.
Bom nome, PVC? Eu tenho restrições, porque o Santos é bom goleiro, mas o Santos não é titular do Fortaleza. O Santos foi um goleiro de trajetória extraordinária no Paranaense, na seleção olímpica, é um goleiro campeão olímpico, mas é um goleiro que não se firmou no Flamengo e que é reserva do Fortaleza. Ele não está no desempenho do Atlético Paranaense. Ele pode se recuperar? Claro que pode. O Corinthians está procurando o goleiro possível. E está procurando o goleiro possível justamente porque sabe que pode perder o goleiro. Estava definido para ser o substituto do Cássio. Veja, eu acho importante colocar de novo em ordem cronológica, mesmo que a gente se repita. Durante o processo eleitoral, internamente dizia-se que o Cássio não continuaria. O Cássio sabia disso. Depois da posse do Augusto Melo, o Cássio continuou como titular e passou a ter uma série de falhas e de críticas a ponto de perder a posição do Carlos Miguel. E num período de 4 meses, até o mês passado, quando o Carlos Miguel virou titular, tinha que ter sido observado que o contrato do Carlos Miguel dava liberdade para ele ir embora por um preço baixo. Afinal de contas, quem disse que o Cássio não ia ficar foram os aliados, não foram eles. Foram nós, fomos nós, para usar a expressão do Augusto Melo, entre eles e nós. Quem disse no processo eleitoral que o Cássio não ia ficar fomos nós. E agora ele está correndo atrás de um goleiro, o Santos, que é porque ele precisa de um milagre. Era uma piadinha? Não, é uma observação. É uma observação. Entenda como quiser.